Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0. Vão comentar, analisar as notícias com você um advogado e professor universitário, que é o Marcelo Marçaioli, e uma advogada também, que é a Camila Amorim, justamente no dia das eleições da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, em todo o país, mas também em todos os estados, em todos os municípios que têm a ordem estabelecida, inclusive em Santos, onde tem 3 candidatos. Hoje de manhã eu escutei uma tradução da sigla OAB, Marcelo, como Ordem dos Advogados Bolivarianos. É justo ou injusto isso, hein? Não, é injusto. É injusto, apesar do presidente nacional da OAB, o Felipe Santa Cruz, ter revelado uma inclinação política extremamente esquerdista. A ordem é composta de milhares e milhares de advogados, né? Então, cada um tem a sua veia, mas foi uma piada de um ouvinte de manhã de um programa de rádio, eu ouvi também, piada criativa. Aqui em Santos, uma eleição muito expressiva. Santos tem uma das maiores subseções do estado de São Paulo, tem 9 mil inscritos, é muito impressionante se a gente avaliar que a população santista não chega a 430 mil, mais ou menos, né? O pleito tem sido bem combativo aí entre os candidatos Marcelo Cruz e Rafael Meireles. Já fui votar hoje de manhã, né? Porque nós estamos gravando o programa de hoje numa quinta-feira, o dia das eleições, então já fui fazer o meu dever profissional e aguardemos, porque é urna eletrônica a votação, então o resultado deve sair mais tarde, hoje mesmo. Marcelo, pelo que você falou, 9 mil advogados em Santos, em 430, 450 mil habitantes, a gente pode fazer uma conta aqui de que de cada 50 pessoas que passam por nós, um é advogado? Um tem carteira da OAB, inscrição na OAB, né? A gente tem que avaliar que muita gente não advoga, e tem gente com concurso público que apenas tirou a OAB, está inscrita. Tem gente que... Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que tem transportadora, tem loja, abandonaram a advocacia, mas mantém a inscrição ativa, porque nunca se sabe o dia de amanhã, né? Mas advogar mesmo, talvez metade, um pouco mais da metade disso. Você sabe, um jornal aqui de Santos uma vez não era uma brincadeira, era algo sério. Eles queriam ver quantos advogados tinham proporcionalmente a cidade de Santos. E quando você dividia pela área da metragem quadrada da cidade, dava literalmente um advogado a cada esquina. Então a gente faz aquela piada, tem um advogado a cada esquina. Em Santos isso não é piada, isso é uma verdade. Tem o caso também de algumas advogadas que estão inscritas, advogam, estão pela OAB Santos, mas tem caso em Minas Gerais, tem caso em São Paulo, não tem, Marcelo? Advogadas fakes, né? Elas vêm aqui só para ficar desfrutando do bom e do melhor, mas advogar que é bom na área, nada. Não é o caso da Camila Amorim, Camila? Boa tarde. Não é. Boa tarde. É que essa época de pandemia permitiu com que nós trabalhássemos remotamente. Isso para mim foi muito bom, que eu pude fazer o isolamento social junto aos meus pais em uma cidade de Minas. O ano passado eu fiquei bastante tempo lá. E agora eu fico entre Santos e São Paulo. Então, não é advogado fake, a gente está trabalhando, mas essa época de pandemia permitiu com que nós tivéssemos a oportunidade de cumprir a quarentena em outros locais. E tivemos até audiências virtuais, então trabalhar à distância foi muito fácil, vou dizer assim, durante a pandemia. Por isso que advogou-se de Minas Gerais, de São Paulo, de Santos. Conheço outros advogados que até saíram do país e advogavam normalmente. O jornalista não tem essa colher de chá, né? O apresentador, pelo menos, tem que estar no local, tem que estar no estúdio, não dá para ser totalmente virtual. Embora
a tecnologia hoje permita, e alguns até façam isso, né? Mas a maioria não. Agora, nesse caso, Marcelo, eu lembrei do vereador José Lascani, o saudoso vereador José Lascani, do PSDB, a Câmara de Santos. Ele era professor de matemática e uma vez ele fez essa conta. Ele falou assim, Santos tem, eu acho que era 12 mil ou 12.500 funcionários públicos. Então, de cada 37 pessoas, incluindo criança, bebê, idoso, cada 37 pessoas que você cruzar na rua, uma é funcionário público. Então, de cada 50, incluindo crianças e idosos, um é advogado, né, Marcelo? Muita coisa, né, Paulo? Muita coisa, mas a cidade tinha, até 20 anos atrás, 2 faculdades de Direito. Hoje a gente tem aí quase 5, tem mais no Guarujá, tem mais na Praia Grande. Então, assim, o grande número de faculdades trouxe mais pessoas estudando Direito e, é claro, é uma carreira que ela é multifacetada. Você pode tanto pela advocacia, quanto jurídico interno numa empresa, consultorias. O direito ele é sempre um curso bom, mesmo para quem não é do direito e não pretende a carreira. Por exemplo, médicos, dentistas que querem estudar direito, sempre é uma carreira útil. Então, a inscrição na OAB não quer dizer que ele seja advogado ativo, mas que tem muita gente, tem. É uma cidade boa de briga aqui. Tem um conceito que diz que quanto mais advogados numa sociedade, mais civilizada, mais juridicamente, mais pela justiça, ela resolve as questões dela. Bom, vamos falar de um assunto que a gente quase não falou nesses últimos 2 anos aqui, Covid. Então vamos passar rapidamente pelas notícias de Covid. A Baixada Santista registrou 163 novos casos nas últimas 24 horas e 2 mortes. O número de leitos de UTI é 123, é menos do que 25% do que foi no topo, né, no final do primeiro semestre desse ano, quando eram 500 leitos de UTI na cidade de Santos, que concentra os leitos da Baixada. A gente chegou a ter 500 leitos com ocupação de 95%, 96%. Hoje são 123 leitos e com ocupação de apenas 26%, 28%. Então, é muito menos, os números são muito menores. 61% dos brasileiros já estão completamente imunizados, já tomaram a segunda dose ou a dose única, e o uso de máscaras no estado de São Paulo deixa de ser obrigatório a partir do dia 11. Aqui na nossa região, as cidades estão divididas. Santos e Peruíbe acompanham o estado, deixa de ser obrigatório. São Vicente e Guarujá não acompanham, continua sendo obrigatório o uso de máscara em locais abertos, e Mongaguá, Itanhaém, Cubatão, Bertioga ainda não decidiram, ainda vão decidir o que fazer. Praia Grande também, Marcelo. Paulo, e aí quem questione a eficácia e a eficiência das vacinas, da vacinação, não é? A gente debatia isso hoje de manhã, né, Paulo? Algumas pessoas, às vezes alguns ouvintes, alguns telespectadores que estejam nos vendo aqui podem dizer, mas a comprovação científica, ela não é tão sólida ainda. Olha, se você ainda quer mais estudos científicos, até legal, concordo. Mas a gente não pode negar estatística, a gente não pode negar número, né? Contra fatos não argumentos, contra números a menos ainda. A gente tinha uma ocupação hospitalar de 95% da nossa rede, nós estamos hoje chegando aos 20%. A gente tinha 4 mil óbitos dia no auge da pandemia, 3 mil durante meses. A gente teve 600 mil mortos. Hoje a gente tem 200 óbitos por dia, que ainda é muita coisa para qualquer país, mas não chega aí a 10% do que a gente chegou no auge. Então, a vacinação é que trouxe esse alento, a vacinação é que trouxe essa esperança, e é a vacinação que está tornando a pandemia uma endemia. Nós estamos chegando a um ponto endêmico em breve, e aí a Covid, depois, ela vai ser mais desmascarada, mais descoberta, mas, enfim, a ciência vai tratar de cuidar dela, assim como foi com a H1N1. Vocês lembram o medo que era da gripe aviária, porque ela matava, a gripe suína, e hoje ela é uma gripe, ela é tratável. Claro que se você não tratar qualquer doença, você corre riscos. Agora, quanto ao uso de máscara, eu tenho uma opinião muito minha. Eu acho que a população acostumou, é um acessório que praticamente hoje todo mundo usa. É incômodo?
mas não custa. Eu ainda acho que eu esperaria uns 6 meses a um ano ainda antes de liberar geral, viu, Paulo? Eu tenho minhas dúvidas. O Brasil vai bem, a Baixada vai muito bem em vacinação, mas para que facilitar se a gente pode segurar um pouco mais? Então, tenho cá minhas dúvidas que essa medida eleitoreira não vai trazer prejuízos. O povo brasileiro, ele tem menos cidadania do que alguns países mais avançados que a gente, tem menos cultura, menos educação, infelizmente, né? O nível de escolaridade no Brasil é muito abaixo do que a gente desejaria, mas quando convocado, o povo brasileiro dá o recado, toma conta, cumpre sua missão. Quando foi o caso do apagão da economia de energia elétrica, a população se mobilizou e superou aquela fase difícil por conta da imprevidência dos governantes. E agora, nessa questão da pandemia, o povo brasileiro fez a lição de casa. Aqui no Brasil, o povo aceita a vacina, tem a cultura da vacina, e é graças a isso que a gente atingiu essa situação um pouco mais confortável. A pandemia não acabou, a gente deve continuar tomando cuidado, mas essa queda muito expressiva no número de contaminações e no número de óbitos por dia se deve principalmente à consciência da população brasileira em relação à vacina, Camila. Paulo, os números baixando, obviamente, são por causa da vacinação. Mas eu sou da mesma opinião do Marcelo. Eu acho que é muito cedo ainda para liberar máscara. Todos nós acostumamos a usá-la e eu tenho, vamos dizer, um medo, um receio de que agora, após as festas de final de ano e o carnaval, nós voltemos a ter um índice muito alto de casos de Covid e mortes. Por que isso? Porque nós estamos vendo, há muito tempo eu já falei que o que nós temos que fazer é um copia e cola. Países que já diziam que estavam com o Covid praticamente erradicado, isso e aquilo, estão tendo uma quarta onda e uma quarta onda pesada. A Holanda, por exemplo, não tem mais leitos hospitalares para tratar o Covid. A Holanda está utilizando o sistema de saúde da Alemanha para tratar seus pacientes. Então, vamos dizer que a Holanda está exportando casos de Covid para a Alemanha para que recebam o tratamento. Aqui no Brasil, eu acredito que não vai ser diferente. Pelo simples fato que, ano novo, nós temos o costume de aglomerar, de abraçar, de beijar, é uma festa aqui no Brasil. Nós temos uma grande festa no Ano Novo e uma festa maior ainda no Carnaval. Então, assim, o uso de máscara por mais um tempo não faz mal. Nós já, como você disse, tradicionalmente temos a cultura da vacina. Muita gente se vacinou, apesar do posicionamento político federal para não se vacinar. E agora, o que a gente sabe, né, o que parece que é mais uma medida eleitoral do governo do estado, retirar as máscaras. E o que nós vemos também é que muitos municípios estão contra esse carnaval e provavelmente vão se posicionar contra a retirada das máscaras agora no dia 11. Mais de 50 cidades do interior de São Paulo já cancelaram o carnaval por conta de contaminação. Então, de acordo com o Marcelo disse, é muito cedo ainda, mais uns 6, 7 meses de máscara não faz mal. Apesar de incomodar, a gente já acostumou. Então, eu mesma, às vezes, me pego, tô de máscara dentro de casa, porque, vamos dizer que eu já esqueci aquele utensílio, já passou a pior fase do uso da máscara. Então, mais um pouquinho não faz mal. Opinião 2.0 volta depois do intervalo, e o intervalo é rápido. Voltando com a Opinião 2.0, hoje comentam, analisam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador, a Camila Amorim e o Marcelo Marçaioli. Os dois são advogados, o Marcelo é também professor universitário. Eu conhecia uma história antiga, muito estranha,
de um político, o José Dirceu, que foi exilado do Brasil, mudou o rosto em Cuba, voltou para o Brasil, casou com uma mulher no interior do Paraná, em Cornélio Procópio, e a mulher não sabia que estava casada com o José Dirceu. Ele casou com ela com uma outra identidade, nunca contou para ela, teve um filho com ela, que foi prefeito de Cornélio Procópio, o Zeca Dirceu. Agora, um jogador italiano, ele namorou 15 anos com uma falsa Alessandra Ambrosio. 15 anos com uma falsa Alessandra Ambrosio, e agora ele descobriu e ele perdeu muito dinheiro aí, Camila. Uma história bem estranha, né? Ah, Paulo, muito estranho, né? Assim, você confundir a Alessandra Ambrosio, essa mulher que é um ícone, né, de beleza, de tudo, é um pouco estranho você tá com alguém e achar que tá com outro. Será que nunca foi verificado que quando ela estava com ele, ela também estava num desfile em Milão, em alguma coisa assim? Então é bem estranha essa história. Perdeu dinheiro com tudo isso. E, assim, é um pouco espantoso você estar 15 anos com uma pessoa e não saber realmente quem ela é. Sendo que a Alessandra Ambrosio nunca fez não sei se nunca, mas nunca mudou o rosto, fez alguma coisa drástica para ele falar que achava que fosse a Alessandra Ambrosio. Então, é estranha essa história e falta total de informação, né? Dirceu, ele mudou o rosto e não tinha outro José Dirceu, né? Ela não confundiu, é diferente desse caso, né? Ela pensou que era uma pessoa e era outra, mas ela não estava enganada que fosse um outro político assim, parecido, como esse caso. Tem um ditado que diz que a gente pode enganar poucos durante muito tempo, muitos durante pouco tempo, mas não consegue enganar todos durante todo o tempo, não é, Marcelo? Olha, Paulo, por via das dúvidas, eu vou chegar em casa hoje e vou dar uma olhada na documentação da minha esposa, viu? Eu agora realmente fiquei preocupado. Agora, eu estou curioso com uma coisa. Primeiro, né? 15 anos para ele foi cômodo. Ele ficou com a mulher achando que era outra. Então, ele acreditou, foi feliz com ela. Ela era bonitona também, que nem a Alessandra Ambrosio. Eu quero saber que dinheiro que ele perdeu por causa disso. Ele pode ter perdido porque ela se divorciou dele e ficou com parte do patrimônio dele, mas é uma questão de lei, não é uma questão de nome ou de artista ou de não sei o quê. Eu não entendo que dinheiro ele perdeu. Ela roubou ele? Qual foi a perda do dinheiro? Isso ninguém explicou aqui. Então eu tô curioso. Mas é aquele negócio, né, Paulo? Tava tomando Coca-Cola, mas era Dolly, né? Vai entender. Coca-Cola era Dolly, né? A corrida presidencial brasileira teve pelo menos dois lances interessantes nessa semana. Um deles é o lançamento pelo MDB, como pré-candidata à presidência da República, da senadora Simone Tebet, que teve um papel atuante, né, um papel de destaque na CPI da Covid. E, de outro lado, saiu uma pesquisa do Poder Data. E essa pesquisa mostrou que o candidato mais competitivo contra o ex-presidente Lula no segundo turno é o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Camila. Paulo, nessa concorrência, o mais importante, vamos dizer, que é não termos Bolsonaro no segundo turno e torcer para que esses bolsonaristas votem no Moro justamente por serem antipetista, anti-Lula, qualquer coisa. Então, talvez, apesar dos números muito baixos, nós tenhamos uma terceira via, que é o que está todo mundo pedindo, né? Porque não é porque você não vota no Bolsonaro que você vota no Lula, não é porque vota no Lula que gosta do Bolsonaro. Enfim, estamos há muito tempo pedindo uma terceira via. Talvez seja o Moro essa terceira via. O importante é que o Bolsonaro não vá para um segundo turno e os votantes do Bolsonaro decidam entre Moro. Então, é um segundo turno
não tão acirrado, né? Porque o Lula está bem na frente, mas seria um segundo turno melhor. Seria um segundo turno que daria um pouco de alívio a nós brasileiros. Na ilustração aí, o Lula aparece num quadrinho, num retângulo vermelhinho. Em relação à terceira via, Marcelo, essa pesquisa traz novidades também. O Moro é o terceiro colocado, o Lula, no cenário que é o mais provável. O Lula tem 31% ou 32%, varia um pouco. O Bolsonaro, 27%, 28%. Em terceiro lugar, embolados, o Ciro Gomes, aliás, o Moro primeiro com 8%, o Ciro Gomes com 7% e o João Dória, governador de São Paulo, com 5%. 8 e 7, 15, mais 5, 20. 20 já dá para pensar, tem 3 do Mandetta também, 23, já dá para pensar que se houver uma composição, vai ter terceira via no segundo turno, Marcelo. Eu quero crer que haja. Agora, o eleitor do Lula não vota de jeito e maneira no Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro é o grande vilão que colocou ele na cadeia, né? E eles, claro, eles argumentam que como ele é um juiz que não respeitou o devido processo legal, vitimizou o Lula, tornou ele um preso político praticamente, né? Para a direita isso não cola. Eu acho que o Moro só tira eleitores do Bolsonaro, porque os dois são de veia de direita. Mas seria muito bom ter o Moro no lugar do Bolsonaro, sinceramente, porque eu acho ele mais temperado, queira ou não, mais equilibrado. Não é que é uma questão de gostar mais ou menos de um de outro, mas eu acho que o Brasil hoje precisa de equilíbrio, Paulo. Eu acho que o Brasil hoje não precisa mais de conflito. O Brasil não precisa mais de PEC da vingança. É ridículo a gente abrir hoje os noticiários e falar que a PEC da vingança está tramitando para tentar aposentar forçadamente ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o presidente e a base dele brigam insanamente com a Suprema Corte, assim como eles brigam com a maior emissora do país, assim como eles brigam com a China, assim como eles brigam com Deus e o mundo. Então a gente não aguenta mais conflito, a gente precisa de um pouco mais de sossego para a nossa economia poder andar, para a nossa saúde poder decolar, para a nossa educação ter projeto que hoje a gente não vê. Então, eu acho que hoje mais se adequa melhor a um projeto de racionalidade e de progresso um cara como o Sérgio Moro do que o Jair Bolsonaro. Mas é uma opinião bastante pessoal e eu respeito todas as opiniões alheias. Agora, Camila, a novidade é uma mulher na corrida presidencial, que até agora era o clube do Bolinha, né? Ciro Gomes, João Dória, Eduardo Leite, Jair Bolsonaro, Lula da Silva. Agora tem uma mulher, a Simone Tebet. Sim, temos uma mulher, mas infelizmente, né, Paulo, como a gente vê nos números, ela não faz sombra, a chance dela é mínima. O que a gente pode observar é que na política, ultimamente, a gente tem mulheres em cargos altos, né? Cada vez mais as mulheres estão se apresentando na política e lutando por cargos. Então, pelo lado feminino, pelo lado da mulher, é muito interessante termos uma candidata mulher, mas infelizmente ela não faz sombra para ninguém, o que é uma judiação, né? Porque muitas mulheres têm competência, têm projetos, têm o que doar para o Brasil e têm coisas para administrar no Brasil de excelente maneira. Mas ainda somos poucas. As mulheres, apesar de nas empresas privadas já representarem muito, no setor público elas ainda são poucas. Uma pesquisa dessa semana mostrou que a mulher brasileira é a que menos participa da política nacional em termos de mandatos. Entre todos os países da América Latina, só o Haiti tem menos mulher, o violentíssimo Haiti, né, tem menos mulheres na política proporcionalmente do que o Brasil. Uma posição bem incômoda. Vamos torcer para que a Simone Tebet, que a candidatura dela decole e seja competitiva, dá um outro colorido aí na corrida presidencial. Tem uma notícia pitoresca, né, folclórica, triste também, né? Um homem cometeu um roubo,
Durante a fuga, ele bateu o carro em que ele fugia e quando ele foi preso, ele mordeu um policial, Camila. Paulo, parece aquelas notícias de NCIS, de seriado americano. É totalmente assim, é até difícil de entender. Eu nunca tinha ouvido falar de um caso desses, que você vai ser porque a pessoa foi ser presa e morde. Então, assim, a não ser o lado cômico da notícia, é uma notícia muito triste, né? Certamente essa pessoa tem algum dano psicológico para ter uma ação dessa, o que leva alguém a pensar que mordendo o policial não iria ser presa. Então, assim, parece notícia de seriado americano que a gente vê e tem toda uma dinâmica fictícia. Então, parece até uma notícia fictícia, porque nunca vi falar disso. Você vai morder alguém? Será que ele é canibal? O que será que ele pensou para fazer um ato desse? Eu vejo duas hipóteses. Ou uma pessoa desequilibrada emocionalmente, como disse a Camila, e a gente hoje tem um número grande de pessoas desequilibradas. O Brasil, na pandemia, é o país com maior número de casos de transtorno por ansiedade, é o quinto maior em casos de depressão. Ou então, alguém sob efeito de alguma droga, não é, Marcelo? Eu acho mais provável que seja efeito de droga, né? Eu acho que seja mais. Porque, assim, é algo num lampejo, num rompante, né? Ninguém pensa, planeja morder alguém. Faz naquela agressividade momentânea. Então, eu quero crer que ele estava sob efeito de alguma substância, né? Eu só não sei que tipo de seriado a Camila anda assistindo, americano, porque, olha, só se for seriado de zumbi, pessoas mordem as outras. Eu não estou sabendo aí o que você está assistindo, mas a gente não pode nem falar, né, Paulo, que é o furto famélico, que a gente aprende na faculdade de Direito. Furto famélico é aquela que a pessoa rouba para comer, porque aí a fome foi tanta que ele mordeu o próprio policial, cara. Teve que tomar antirrábica depois. Curioso, viu, Camila? Que seriado que você está assistindo, hein? Paulo, aquele S. Não posso falar os canais aqui. A AXN tem muitos seriados desses de investigação policial, porque morreu, porque outro mordeu. Então, são investigações policiais de crimes, vou dizer, bizarros. TNT Series, ou TNT Series, né? Também tem muitos seriados de investigações policiais e alguns casos são bizarros. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo e o intervalo é bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco, a Camila Amorim e o Marcelo Marsaioli continuam analisando, comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. O Senado, ele marcou finalmente, né, a sabatina do ministro, do futuro ministro, se passar na sabatina, do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. É um caso todo estranho, né, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele já tinha dito que iria indicar para ministro do Supremo alguém terrivelmente evangélico, que não é, vamos pensar seriamente, não é credencial para ser ministro do Supremo a pessoa ser terrivelmente evangélica, mas indicou o André Mendonça, que é terrivelmente evangélico. Aí começou uma novela completamente sem sentido, que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, do Senado, Davi Alcolumbre, não marcava a sabatina. A indicação foi em julho, nós estamos em novembro, e só agora, por interferência do presidente do Senado, que demorou para se mexer também, a sabatina foi marcada. Eu entendo que o André Mendonça, o ministro aí terrivelmente evangélico, o futuro ministro, ele deve ser um desses casos no Brasil de transtorno de ansiedade, né? Depois da indicação dele, ele está segurando isso desde julho, Marcelo? Desde 7 de julho, faz bastante tempo. Na verdade, havia um jogo político, né, Paulo? Eu acho que o Senado, aí, na sua maioria, queria deixar isso para o ano que vem, chegar no recesso para não precisar aprová-lo em 2021. E aí, chegando em 2022, haveria ainda a desculpa de talvez não fazer a sabatina por ser um ano eleitoral.
De outro lado, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro quer fazer trocas no governo por conta de ele não ter a maioria no Supremo. Ele está muito infeliz com as posições do Supremo Tribunal Federal em relação a ele. Agora a gente tem uma decisão recente da Lavra, aí, da ministra Rosa Weber, que foi seguida, que derrubou aquela portaria que dizia que os empregadores não poderiam exigir a vacinação de seus empregados. Como o governo é antivacinal e negacionista, ele não queria isso. Então, emitiu uma portaria que o Supremo derrubou. E foram muitas outras brigas com o Supremo até agora e vai continuar. Então, qual é o plano do governo? É ir trocando aos poucos, contando com uma reeleição e agora tentando a PEC da vingança baixar a idade de aposentadoria de 75 para 70, porque aí já tiraria 2 ou 3 de uma vez só. O André Mendonça, Paulo, eu acho que ele não tem aí, é uma opinião bastante pessoal, não acho que ele tenha currículo para ser ministro do STF, mas existem outros também que não têm e estão lá. Então, eu nunca concordei muito assim com a metodologia de escolha desses ministros, essas indicações do governo, e agora a sabatina no Senado é para inglês ver. O Rodrigo Pacheco deu uma entrevista ontem dizendo, mas não tem garantia que ele vai ser aprovado. Tem sim, porque é maioria. E a aprovação é política, ela não é jurídica. Se o cara chegar lá e não responder nada direito, ainda assim, basta a CCJ votar, ter maioria que ela aprova. E hoje parece que ela tem mais de 17 votos favoráveis à aprovação dele. Então ele será aprovado sim. Nós vamos ter, então, Camila, um ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal. Pois é, Paulo, olha o ponto que chegamos. Ser terrivelmente evangélico virou uma qualidade para você ser ministro. Como o Marcelo falou agora há pouco, não faz sentido nenhum nós termos essa metodologia para que seja ministro, né? Esse cargo indicado, todos esses cargos indicados, eu vejo como sendo, não vou dizer uma fraude, mas é uma coisa que não é mérito. Para você chegar a alguns cargos, você tem que ter mérito. Por exemplo, um juiz, ele começa em comarcas pequenas, a carreira dele de juiz, e só depois, aos poucos, ele chega nas grandes comarcas, por uma questão de mérito. Então, chegar ao ministério deveria ser uma questão de mérito, ter conhecimento e não passar por uma sabatina que já sabemos o resultado dessa sabatina. Então, teria que ser meritocracia e não por indicação e com qualidades como ser um ferrenho evangélico. Uma prisão foi feita ontem de um líder do crime organizado em São Paulo, Léo do Moinho. A prisão foi feita em Praia Grande, a um quarteirão da praia, numa cobertura razoavelmente luxuosa. Ele estava provavelmente fazendo home office, né, em Praia Grande. Esse líder do crime organizado deve ter sido denunciado, a polícia deve ter chegado a ele por uma denúncia, ele foi preso. Agora, esse caso, ele chama atenção para a facilidade com que criminosos, até sequestradores, usem como cativeiro endereços daqui do litoral. Por quê? Porque no litoral existe muito aluguel de temporada, então a rotatividade dos inquilinos dos imóveis, na maior parte das cidades daqui do litoral, é muito grande. Então a presença de uma pessoa nova não chama atenção. Provavelmente esse criminoso desfrutou aí dessa cobertura em Praia Grande por um tempo razoável, sem despertar suspeitas de ninguém. Até sequestros com cativeiros em Itanhaém, Mongaguá, na própria Praia Grande, em Santos, acontecem por conta dessa característica do aluguel muito rotativo de imóveis, não é, Marcelo? A Praia Grande ela tem uma ocupação que pode chegar a 20%, 25% apenas em dias úteis, né? Isso facilita, por quê? Porque você não tem vizinhos ao lado, você fica, de repente, com aquele imóvel vazio, você não é incomodado. Então, tem lugares que são propícios para você praticar alguma coisa ou ter discrição. Você pode se esconder facilmente pela falta de vizinhança. Cidades com ocupação de quase 100%, como é o caso de Santos, isso é muito mais difícil, né?
Então, não surpreende que você encontre, às vezes, um cativeiro, um QG do crime, uma central criminosa em cidades com menor ocupação, como é o próprio Guarujá ou a Praia Grande, né? Camila, Como o Marcelo disse, não chama atenção esses lugares. E mesmo em alta temporada, vamos dizer, quando você tem uma ocupação muito maior da cidade, um entra e sai, né, nos prédios, em casas, não chamaria atenção da mesma maneira, porque vamos dizer que são cidades mais de temporada. Santos já não acontece isso, eu acho que não é só por não ser uma cidade de temporada. Santos é a maior cidade da Baixada Santista. Santos tem, vamos dizer, tem vida. Santos, o porteiro te conhece. Santos é um ritmo bem diferente dessas outras cidades, onde as coisas são um pouco mais isoladas e um entra e sai, que tem um vizinho, alguma coisa desse tipo, não chame atenção. ao norte como no litoral sul, tem muito imóvel de veraneio que fica desocupado uma parte do tempo e que tem muitos inquilinos diferentes durante o ano. O Ministério Público pediu providências imediatas, inclusive retirada imediata das balsas do garimpo ilegal na Amazônia. Aí a gente pode pensar assim, é um grupo de garimpeiros. Não, é uma estrutura gigantesca, Marcelo Marçaioli, que tem lá. Surreal, Paulo. Eu assisti ontem os noticiários e agora que eu olhei para o rio, era uma fileira, são aqueles rios imensos, né? Aqueles rios de Amazônia que você sabe, a largura dele às vezes chega a quilômetro. Mas assim, vai de ponta a ponta, são 200, 300 barcas, são centenas, não é uma dezena de barcas. E assim, imagina o deslocamento disso de um rio para o outro. Aí as autoridades acordam depois que está tudo feito já, depois que já está consumado. E agora tem que retirar. É um absurdo, tudo na clandestinidade, um garimpo de ouro errado, sem licença, sem autorização. Enfim, o Brasil literalmente não é para amadores. É impressionante, Camila, a quem viu as imagens, o prejuízo para a imagem internacional do país que pode provocar essas cenas aí do garimpo ilegal no Rio Madeira, na Amazônia, né? Camila? Oi, a nossa imagem para o internacional em relação a não só o garimpo, como a Amazônia em si, né, já está muito feia há muito tempo. O que eu acho muito engraçado, vamos dizer assim, é que hoje a gente tem tanto satélite, tanta maneira de rastrear tudo, que só foi se perceber o garimpo ilegal depois que tudo já estava derrubado, depois que tudo tinha acontecido. Isso, para mim, é um tanto quanto estranho, né? Você só perceber esse tipo de corte de árvores, de garimpo, de tudo, depois que já aconteceu, tendo em vista todo o sistema hoje de vigilância que nós temos. O MP está super certo, precisa ser feito alguma coisa imediata. Infelizmente, não só em relação ao garimpo ilegal, como em várias outras áreas várias outras armas, várias outras formas do nosso sistema fugiu a palavra agora, de outras ações em relação ao meio ambiente. Mas, e assim, de novo, como a coisa só é vista depois, não é vista antes. Então, que o MP investigue, que ações imediatas sejam tomadas, porque nós precisamos preservar a Amazônia, né? Muita coisa depende, praticamente o ar do mundo, vamos dizer assim, água, essas coisas dependem da Amazônia. Na semana passada, eu vi uma propaganda governamental sobre a eficiência do novo sistema de vigilância da Amazônia a partir de investimentos do governo federal. A propaganda era do governo federal. Essa notícia coloca em xeque essa história da eficiência do sistema de vigilância instalado, né? É claro, é claro. Mas, no fim das contas,
é um negócio tão. A foto, olha, as imagens aéreas, elas são assim. Eu acho que, eu não sei nem se precisaria da foto de satélite. É tão absurdo. A imagem é tão gritante, tão absurda. E investiu-se tanto na Amazônia, né, nesses sistemas, e agora a gente fica se perguntando: para quê? É aí que a gente vê que o dinheiro público vai embora. O Brasil é um país que tem dinheiro, ele tem riqueza, mas vai tudo pelo ralo, não é? E agora eu espero que pelo menos essa pressão, e a Amazônia está sempre em voga, e a gente acabou de ter uma convenção mundial sobre o clima e sobre novamente o nosso ecossistema mundial. Olha lá, as imagens estão aí na tela para o nosso telespectador, elas são absurdas, absurdas, são fileiras gigantescas de barcas. Então, como é que isso passou desapercebido, né, Paulo? Ou será que não passou desapercebido, hein? Ou será que todo mundo viu e agora que gritaram é que estão tomando as providências? Sabe-se lá, né? Bastante estranho. Em Guarujá, para encerrar o programa, a gente tem uma história bonita, uma história emocionante. Um morador de Guarujá foi internado na UPA da rodoviária, unidade de pronto atendimento, e morreu lá. Isso faz mais de um mês. O cachorro que foi acompanhando o dono até o hospital ficou mais de um mês esperando pelo dono nas imediações lá, não do hospital, da unidade de pronto atendimento. Ele foi resgatado pelo canil de Guarujá e está pronto para ser adotado por alguém. O pessoal do canil deu a ele o nome de Hachiko, ou Achico, né? Como se a gente pronunciar de acordo com as letras em português, que é o Akita, que protagonizou aquele filme Sempre ao Seu Lado, de 2009, com o ator Richard Gere, Camila. Paulo, assim que você começou, assim que eu vi a notícia, eu pensei na hora do filme do Richard Gere. O que a gente pode dizer é que realmente os cães, eu não posso falar de gatos porque eu não tenho esse conhecimento. Os cães são totalmente fiéis, né? Eu tenho uma cachorrinha aqui em casa que aonde você vai, ela vai atrás. Às vezes até no banheiro ela quer ir junto. Então, assim, é uma história muito bonita e mostra mais uma vez que o cão é o melhor amigo do homem, porque ele ficou lá esperando para ver se o dono dele voltava. Aí a foto do cão, né, que está pronto para adoção agora com esse nome de Hachiko, ou Achico, né? E no livro Sapiens, o autor ele reconta, né, a história da amizade entre cães e seres humanos, remonta a 15 mil anos. Marcelo. Idade do Paulo Schiff, né? Mas eu sou cachorrista, então tive cachorro minha vida inteira, tenho minha cachorra Bulldog francês e eu sei o que é essa fidelidade, eu sei o que é ter um cachorro de companhia, eu sei o que você está em casa sozinho de vez em quando, seu cachorro vem do seu lado. É emocionante. Esse filme é muito legal, né? Esse filme do Richard Gere é uma história verídica e é muito bacana. É como os animais têm uma sensibilidade, às vezes uma sensitividade que a gente não percebe. Tem uns dados interessantes também. Durante a pandemia no Brasil, 56% das pessoas solteiras adotaram um pet, ou de rua, ou de uma família conhecida, ou de uma ONG. E 10% do total dos solteiros adotou pela primeira vez um pet. Então, o pet fez companhia para pessoas solteiras, aí fez mais companhia já do que o normal para pessoas solteiras durante a solidão da pandemia. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quinta-feira, agradecendo ao Marcelo Marçaioli, a Camila Amorim a participação como comentaristas, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, ágil, precisa, esperta, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, ou se você está assistindo a reapresentação à noite, até a meia-noite de amanhã, e uma ótima segunda metade de quinta-feira, ou uma ótima sexta-feira para você que você merece.